Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, terça-feira, dia 11 de junho de 2024. Aquele junho que eu falei para vocês que ia ser tumultuado. E ainda temos julho e agosto pela frente. São 3 meses de turbulências que nós vamos atravessar. Já começou nos primeiros dias de junho, nós vimos essa mudança nos ventos da geopolítica com a expansão da extrema-direita no Parlamento Europeu. No vídeo em que eu tratei disso, eu mostrei para vocês o mapa da União Europeia, mostrei como que está complicada a coisa ali. E a pergunta que fica é o que vai acontecer de agora em diante, principalmente com a França, especificamente com Emmanuel Macron, que é, vamos dizer assim, a figura ícone desse establishment político da Europa, da União Europeia, e que hoje está debaixo de 7 varas, porque a população da Europa está porra aqui com essa gente. Primeiro que são líderes fracos, estão muito aquém dos seus antecessores. Segundo, porque meteram a Europa numa confusão nessa malfadada guerra da Ucrânia, e o europeu está tendo que pagar as contas de uma guerra que ele não pediu, que não lhe interessa, mas que interessa a esse grupelho, né? Esse grupo que está no establishment político europeu, Macron, Scholz e essa turma toda, junto com a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, em fazer as vezes dos interesses da OTAN, que é essa aliança bélica que tem como cabeça os Estados Unidos. Então, ao servir, a ter esse servilismo, essa submissão ao Império Americano, eles estão sacrificando a vida do europeu comum. E o europeu comum está com sangue no zóio, né? E foi com sangue no zóio nas eleições e provavelmente vai acontecer isso nas eleições que o Macron convocou agora. Tem o primeiro turno em junho e o segundo turno ali em julho, pouco antes do período das Olimpíadas. Então tem muita coisa para acontecer, né, gente? Vamos lá. Vamos ter as eleições dos Estados Unidos. Vamos ter eleições na França, eleições no Reino Unido. Vamos ter eleições lá no Irã também, do outro lado, por conta da morte do presidente. Então, o eixo de poder no mundo está alvoroçado, né? Os ventos estão ali meio que complicados. Então, a gente não sabe o que vai sair disso. Ou mais ou menos a gente sabe, a gente vem cantando a bola aqui, né? Não é que a gente sabe, a gente tem uma intuição, dado o caminhar das coisas, de que essa ordem ocidental está ruindo. E Macron, ele é a figura dessa ordem ocidental, né? No que tange a participação da Europa nessa ordem. Então, olhar o mapa dele e ver o que está se reservando para ele, de uma certa forma vai repercutir na história da França e vai repercutir na história da Europa e afetar o Ocidente. Vale lembrar que nós estamos vivendo a era de Saturno de 36 anos que vigorou na época da Revolução Francesa. Estamos vivendo o retorno de Plutão em Aquário, que também aconteceu na época da Revolução Francesa. Então, a mesma Revolução Francesa que nos deu essa democracia liberal burguesa, que tirou o absolutismo dos reis e instaurou essa visão democrática republicana própria da burguesia, agora estamos na outra ponta desse processo vendo a degringola desse sistema, né? E o vazio que fica é ocupado por forças um pouco preocupantes e sombrias, né? As forças da extrema direita. Então vamos entender um pouco o que pode vir daí, né? Se isso vai trazer algum ponto mais sério e como é que o mapa do Macron está sendo fustigado pelos astros atualmente. Porque olhando para o mapa dele e para o movimento dos astros, dá para a gente ter aí um timing dos acontecimentos que virão. Para a gente entender, vamos dar uma olhada lá no mapa do Macron. Acompanhe aqui comigo. Aqui na roda interna é o mapa do Emmanuel Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, né, nascido em 21 de dezembro de 1977 às 14h40 em Amiens, na França. Tá? E aqui temos os planetas hoje, né? Os trânsitos de hoje, coloquei para Paris, né? O que está acontecendo com ele? Veja só. Todo mundo sabe que Netuno está aqui no último grau de Peixes, né?
Ele está nos seus finalmente do seu trânsito por peixes. E aí, gente, né? Esse trânsito em peixes que começou lá por volta de 2011, por aí, né? Agora ele está nessa finalização e ele vai entrar em Áries lá em 2026, coisa que eu venho sempre comentando com vocês aqui. Olha só, o Netuno a 29 graus de peixes, ele está quadrando o Sol do Macron. Gente, não existe aspecto mais direto, mais claro de perda, de corrosão da imagem do poder do que esse. Netuno, ele é um planeta de corrosão lenta e gradual, é de desgaste. As coisas se acabam com Netuno por abrasão, por corrosão, por corrosão, tá? O Netuno ele vai carcomendo as bases, é o cupim que vai ali comendo, de repente a coisa desaba, né? É diferente, por exemplo, do Plutão, que já é um planeta vulcânico, explosivo, tá? Que aliás também passou recentemente pelo ascendente do Emmanuel Macron e está entrando na casa 1 dele aí, né? Agora o Plutão ele é mais explosivo, ele é vulcânico, ele é titânico, vamos dizer assim, né? O Netuno não, o Netuno é o come quieto, é aquele que vai comendo pelas beiradas, é aquele que vai dissolvendo. Então, quando ele quadra o Sol, que é o eu, a imagem, né? O reizinho jupiteriano, como ele se colocou, né? Esse cidadão de orgulho, né? E que ao ver que a sua popularidade estava começando a ficar abalada, começa a fazer alguns movimentos aí de uma pessoa tipicamente narcisista, né? Ele está sofrendo esse aspecto, gente, tá? Então aqui para mim tá claro que ele já de uns meses para cá, porque se vai conversar com o europeu médio, com o francês médio, ele odeia o Macron. Né? O Macron e esses líderes europeus, eles são odiados tanto pelo lado, né, do cidadão comum, que se vê ali prejudicado com essas políticas da União Europeia e da globalização, e ele também ele é odiado pela esquerda, né? Por conta das perdas trabalhistas e por conta desse neoliberalismo. Ele é odiado também pela extrema-direita, justamente por conta da globalização, que é o que a extrema-direita europeia combate tanto, e a questão da imigração, ao favorecimento à imigração. Então, dos dois lados, o Macron ele é odiado, ele é detestado, né? Então é lógico que ele vai tomar pau nessas eleições que virão aí, ele vai ter que compor um governo com o inimigo, né? E não vai ser nada bom, né? E ele mesmo anunciou hoje que ele poderia até renunciar ao cargo caso ele tenha uma derrota, fazendo uma espécie de chantagem emocional com o povo, né? Mas olha, não está descartada a possibilidade de renúncia, porque Netuno em quadratura com o Sol é o típico aspecto de renúncia, de corrosão, de desaparecimento do poder, né? Então, para mim, olhando aqui, já está claro que Macron é o tal do pato manco que o pessoal fala, né? É uma carta já que está fora do baralho, que está com seus dias contados. Agora, como que a gente faz a conta desses dias? Aí entra o nosso amigo Marte, né? O ponteirinho que, conforme vai se deslocando, ele vai trazendo os acontecimentos. Seu avanço aqui para setembro, né? Se eu fizer um avanço aqui para o mês de setembro, o que que a gente vai ter? Deixa eu voltar alguns dias aqui em setembro, logo no comecinho de setembro, né? A gente vai ter a seguinte situação, né? Aqui, ó, logo no comecinho. O Marte, ele chega a 29 graus de Gêmeos lá no dia 4 de setembro, tá? Ele vai fazer oposição exata com o Sol do Macron, né? E ativar a quadratura que o Netuno está fazendo aqui. Netuno já retrogradado um grau para trás, já vai estar 28 graus, mas ainda em quadratura com o Sol do Macron. Então veja só, aqui forma uma configuração que a gente chama de cruz T, né? Que tem esse eixo aqui, então Marte transitando nos céus lá no dia 4 de setembro, se opondo ao Sol do mapa natal do Macron e o Netuno junto.
né? E a gente vai estar vivendo também a quadratura no mundo, para o mundo todo, né? A quadratura Marte-Netuno, que nós vamos falar lá em setembro, que vai ser outro perrengue que vem aí, né? Principalmente com questões climáticas também, questões no Rio Grande do Sul, de novo, em setembro, perigos ali sérios, tá? Mas isso é assunto para outros vídeos. Aqui nós estamos aplicando essa situação para Macron e, evidentemente, para a França, porque já que ele é o líder francês, o que acontecer com ele vai repercutir na história da França, nos destinos da França. E nós estamos vendo aqui que o marcador temporal mostra que o Macron está com seus dias contados. Então pode ser que em setembro, as eleições vão acontecer agora em junho e julho, né? E em setembro ele já vai estar, logo depois dessas eleições, ele já vai estar muito, muito em maus lençóis. Pode ser até que ele renuncie, pode ser que entre num desgaste tamanho, né? Ou que eventos de maior monta, e aí entra esse significado, né, de Marte, né, quadrando, não só Marte vai quadrar o Netuno, como depois, logo em seguida, já faz uma conjunção com Júpiter aqui, mexendo com o paradigma, as condições, as leis, o marco legal, o marco civilizatório, né? E é um aspecto muito. E veja que o Plutão já vai ter voltado também por retrogradação, aqui quase já pegando o ascendente do Macron. Gente, é complicado isso aqui, né? Setembro para ele vai ser assim uma bomba astrológica. Se ele chegar até setembro, né? Se ele chegar até setembro, porque as coisas estão se precipitando numa velocidade tão grande, né, que é possível que as coisas até ganhem, e que quando ele chegar aqui em setembro, esses aspectos vão ganhar uma dimensão até mais dramática por conta da sua situação. Então, é muito grave o que a gente está vivendo aqui, o que a gente está observando acontecer com o Macron e que vai ter repercussões muito sérias na história da França e, por tabela, da Europa e, evidentemente, do mundo, tá? Olhando pela questão astrológica, para mim fica claro que os dias de Macron estão contados, que provavelmente ele não chegue até o final da presidência. Se chegar, né, ele vai ter outro entreveiro lá em 2026. Eu não sei agora quando que serão as próximas eleições ali para a França, para a presidência da França. Vocês podem colocar aí nos comentários, eu não sei, não conheço o calendário de lá, mas eu sei que em 2026 depois ele vai ter um outro perrenguezinho aí por conta do próprio Netuno, do próprio Saturno ali que vão fazer aquele encontro que eu já expliquei para vocês, tá? Mas, mesmo ele ficando no cargo, vai ser uma coisa extremamente agonizante, né? O que a gente vai assistir é a agonia. E a agonia de Macron é a agonia de um establishment político europeu que já deu, né? E a gente conversa, né? Eu tenho muitos clientes que estão na Europa, que fazem as consultas comigo, e é quase que uníssono a conversa, né? Assim, existe uma insatisfação muito grande. O pessoal reclama aqui no Brasil da carga tributária e tudo mais, mas ali também tem uma carga tributária muito grande e que ficou muito mais pesada por conta da guerra da Ucrânia. E uma das reclamações que você vê do europeu, de um modo geral, mas principalmente do francês, né, é que os refugiados da guerra da Ucrânia, que vêm para o país, os imigrantes também, muçulmanos, agora vem muitos imigrantes das guerras no Oriente Médio e tudo mais, essas pessoas são acolhidas pelo Estado, existem políticas, essas políticas de acolhimento que, por exemplo, vão dar lá a merenda de graça na creche para a criança filha de um casal ucraniano, né, fugido da guerra da Ucrânia, mas no francês tem que pagar, né? Então assim, pera, eu sou francês, eu trabalho, eu gero riqueza, pago imposto e eu tenho que pagar a merenda e o outro que veio de fora, né? Porque é aquela questão, né, do bairrismo, de não querer enxergar a necessidade das políticas sociais, da ajuda ao mais desvalido, né? Então começa aquela insatisfação própria que a gente viu muito aqui no Brasil, vê ainda essa insatisfação também por parte desse pessoal mais extrema-direita. Então é lógico que o discurso extremado vai ganhando força, né? Vai ganhando voz. E aí você tem uma esquerda emudecida ou muito com a voz muito fraca,
declamando poemas no meio da guerra, em vez de pegar em armas, né? Então, você está no meio de uma guerra, você não vai abrir um livro de poesia e ficar ali declamando poesias, né? Você vai pegar armas e vai lutar. Então, quando você tem uma esquerda que não luta, uma esquerda que fica esperando que as coisas se resolvam apenas nas urnas, na questão do embate eleitoral, e fica perdida em poesias, em pautas politicamente corretas, e abandonou a visão revolucionária do que deveria ser uma esquerda, né? Então, aí você vê o mundo entregue a essa situação toda. E a gente vai ver isso no Macron. A esquerda lá na França também está, Mélenchon, pouco consegue mobilizar também, não eletriza, principalmente o jovem, né? Então é difícil. Então a gente está vendo aqui, né, o caminhar do pato manco, Macron, né, os dias contados, mesmo que ele vá até o último dia de mandato, vai ser agonizante, vocês vão assistir, né, vai ser terrível. E quem vai pagar o pato com tudo isso é a França e a Europa de um modo geral. São sintomas dessa debacle do Ocidente. Enquanto, quando você vai falar da ordem multipolar que está surgindo aí, né, dos BRICS, né, da cooperação de Xangai, né, toda a gente vê uma movimentação de querer escapar do dólar, de criar outros mecanismos, de criar outras linhas de cooperação econômica, a rota da seda. Então está se costurando uma ordem multipolar do lado de lá, né? E ainda bem que o Brasil, por conta de ter feito uma boa escolha nas últimas eleições, conseguimos manter um alinhamento com essa ordem multipolar, com os BRICS, com a Dilma lá na presidência dos BRICS, que está conseguindo nos conectar com essa alternativa. Porque imagine se nós estivéssemos no isolacionismo que a gente estava na época de Bolsonaro, como o Milei está, por exemplo, com a Argentina, levando a Argentina para o naufrágio absoluto, né? Saiu dos BRICS, não quer se integrar. A Argentina está fadada ao naufrágio total. A gente está vendo isso acontecer. Ainda bem que nós conseguimos frear o processo de naufrágio no Brasil, conseguimos reconduzir a rota para o lugar certo e estamos nos alinhando cada vez mais com o mundo multipolar que está se construindo, porque quanto mais a gente ficar preso nos Estados Unidos e na Europa, a gente vai afundar com eles. Então o esperto já percebe, né? Assim, por que eu vou ficar apoiado em Estados Unidos e Europa se essa ordem ocidental está ruindo, está afundando? Então vamos pular para um outro bote, vamos fazer um movimento. Então, muito certo esse movimento dos BRICS, da Dilma na presidência do Banco dos BRICS e tudo que está acontecendo nesse alinhavo da costura, apesar de você ter uma coxa de retalhos de países cujas orientações políticas nem sempre são uníssonas ou agradáveis a todas as ideologias ou pareceres de rótulos que as pessoas querem dar para a política, né? Então existe aí toda essa celeuma, essa questão toda. Mas o fato é que nós estamos nos rumando para uma saída. Isso poderá ter um preço. Uma Europa perdendo força, se desagregando, Estados Unidos entrando em colapso, eles não vão largar o osso tão facilmente, eles vão retalhar. E essa retaliação a gente já sabe que vai através de sanções econômicas e depois de invasões militares. Então é hora de a gente começar a pensar se não é o momento desse mundo multipolar que está se constituindo de criar aí uma situação de pensar numa força militar também que preserve os BRICS, que preserve essa ordem multipolar. Talvez seja o momento de começar a se pensar sobre isso. Mas aí tá a leitura do mapa do Macron, o andar da carruagem. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.